muita alegria para nós e com certeza para a espiritualidade que nos recebe na porta da nossa casa, né? Temos anfitriões assim ilustres nesse dia de estudo, que é um dia muito vasto para todos nós. E o tema de hoje, né, do nosso primeiro momento, é a ciência e o homem. Antes da gente começar a falar sobre o tema, a gente vai querer passar um pouquinho por que estudar esse tema na Casa Espírita e o que esse tema está fazendo no Seminário de Tecnologia e Informação. A gente tem descoberto, ao longo dos nossos estudos científicos, que a ciência se aproxima cada vez mais dos ensinos que Kardec traz para a gente. E a gente observa isso, às vezes, numa observação bibliográfica, numa tese de doutorado na USP, por exemplo, que a gente já vê a doutrina espírita se introduzindo nos meios acadêmicos como referência de estudo, sim. E o que tem a ver a ciência e o homem com a mediunidade? A gente, nesse primeiro momento, vai ficar só com a questão da ciência e o homem, da mente, e o nosso querido Lobato vai dar continuidade com a mediunidade no meio disso tudo. A gente vai estudar agora como que evoluiu ao longo dos séculos o entendimento da mente humana. A gente sabe hoje que a neurociência tem uma saga muito grande, uma busca enorme junto com a física quântica, que é descobrir verdadeiramente aonde está a mente. Já se descobriu que o cérebro é capaz de comandar todas as estruturas do corpo, exceto a ele mesmo, que ele recebe um comando que não se sabe o que e da onde para executar todas essas funções. Então, o grande resumo disso tudo da neurociência é descobrir onde está a mente. E o dia que a ciência descobrir onde está a mente, como nós sabemos, vai se descobrir aonde está o espírito, né? Inclusive, existe um físico quântico, professor da Universidade de Campinas, que ele fala que nesse século a física quântica, junto com a neurociência, irá descobrir o espírito, sim, porque está muito próximo disso. Você passa para a gente, por favor? Qual seria o objetivo? Como a gente falou, né? Aprofundar nessa tecnologia, nessas informações e como que, evoluindo no conceito de mente e cérebro, a gente evolui paralelamente no conceito da tecnologia. Porque o Fernando vai concluir para a gente a ideia disso tudo. Eu só não vou adiantar para não poder pular, né? E os avanços recentes da neurociência que a gente vai estar permeando aqui. E o que a gente gostaria de passar para vocês nesse primeiro momento, até por orientação do nosso querido Baltazar, que o objetivo de hoje, desse encontro de 2010, é dar uma visão geral, uma visão panorâmica do que seria isso tudo, desde os séculos 17, 18 até os dias de hoje. E ao longo dos anos, a gente vai estar aprofundando cada tema desse, mente e cérebro, junto com a tecnologia. Tá bom, gente? Se eu estiver falando muito rápido, só fala, Luiz, ó, segura aí um pouquinho, tá bom? Passa aí pra mim, por favor. Bom, o que é esse quadro? Esse quadro, na verdade, é o entendimento, a evolução da mente ao longo desses séculos. Né? A gente tem Descartes, estruturalismo, funcionalismo, associalismo, behaviorismo, Gestalt e ciência cognitiva, que eu só vou dar uma introdução rápida, e o Fernando vai introduzir pra gente. Por que Descartes está aqui com a gente? A gente sabe que o método científico que nós temos hoje, que o Lobato vai estar aprofundando para a gente, foi desenvolvido por Descartes. Ou seja, toda pesquisa científica é baseada naqueles passozinhos do método científico. E Descartes foi o primeiro, já lá no século XVIII, a trazer para a gente a consciência, a ciência do que seria a mente para nós. Ele, em seus estudos, começa a dissecar muitos corpos humanos na busca dessa mente, porque se entendia que a mente estava em algum lugar do corpo físico. E Descartes, nessas múltiplas dissecações, dessas investigações fisiológicas do corpo, não descobriu nenhuma estrutura física. A única coisa que Descartes conseguiu chegar foi na nossa epífise, que o nosso querido André Luiz nos fala lá no Missionários da Luz. E o que Descartes fala para a gente sobre a epífise? Descartes fala que a epífise seria o órgão, a estrutura física relacionada com o Deus, com o todo. Uma frase muito conhecida de Descartes é sobre o pensamento. Penso, logo existo. E Descartes chega a essa conclusão justamente pelo estudo da epífise, que ele fala que o único
único pensamento irrefutável é o pensamento de Deus, é a ideia de Deus nas nossas existências. E ele chega a essa conclusão pela epífise. Aí vocês vão falar assim, poxa Luísa, como que pela fisiologia ele chegou a essa conclusão? Porque todas as nossas estruturas físicas, segundo Descartes, possuem uma simetria. Ou seja, se nós passarmos uma linha e que vai dividir aquele órgão, aquela estrutura ao meio, um lado será semelhante ao outro, exceto com a epífise. Na epífise isso não ocorre. E Descartes também, nesse momento de estudo, ele chega à conclusão que essa epífise ela vai se atrofiando, aparentemente não teria nenhuma função, mas ele fala que seria o ponto de conexão com Deus, né? O estruturalismo foi uma escola científica que também foi em busca dessa mente, mas não das suas funções, mas só das suas estruturas. Ou seja, só se queria saber dos órgãos físicos pertencentes ao cérebro. O que seria o hipotálamo, o que seria o cerebelo, sem se importar muito o que essas coisas faziam e quais eram as suas funções. E essa escola foi extremamente importante. Por quê? Porque até então o estudo da mente ficava situado somente na questão filosófica. E é justamente nesse momento que o cientista chamado Wundt traz para a gente o estudo experimental, a experiência, a observação, a coisa palpável. É nesse momento que a neurofisiologia, juntamente com a filosofia, começam a se conversarem na busca dessa mente, mas sem buscar a explicação da funcionalidade daquilo, ou seja, eu sei que isso existe. E avançando, a gente chega ao funcionalismo. O que a gente vai observar na sequência de todas essas escolas, que a posterior teve sempre como base a antecedente. Já o funcionalismo chega e pergunta para si. Nesse momento nós temos um psicólogo muito conhecido nosso, acredito eu que a grande maioria já deve ter ouvido falar, que foi o William James. Nesse momento, os cientistas estão se perguntando assim, tudo bem, vocês descobriram as estruturas, mas o que a gente faz com essas estruturas? O que eu faço com o que eu penso? Nesse momento, eclode uma coisa que vai ser muito importante para a gente no entendimento desse seminário e ao longo dos anos. Eclode o estudo da memória. Por quê? Os cientistas descobriram que, conforme você vai estudando a memória, que não existe um órgão específico no nosso cérebro para a memória, tanto a de curto quanto a de longo prazo, foi se evoluindo na compreensão de mente, de cérebro em nós seres humanos. Então, nesse momento, a ciência está perguntando assim, tá, tudo bem, eu tenho essa estrutura e eu penso. E o que eu faço com o que eu penso? Começam a haver esses questionamentos, só que não fica-se mais somente no campo filosófico que estava aqui nesse momento de Descartes, um pouquinho antes da escola de estruturalismo. Começa, sim, os questionamentos filosóficos, mas com a busca da neurofisiologia, com a busca da experiência, da observação. Não é mais só a representação e a imagem, é aquela coisa empírica, palpável, sim. É o pensamento no sentido de aprofundar. E evoluindo, a gente tem o socialismo. O associalismo é a junção dessas duas coisas, do estruturalismo e do funcionalismo. Por quê? Porque o funcionalismo ele não se preocupou com as estruturas. Eu não quero saber o que essa coisa é, eu quero saber qual é a função dessa coisa. E a gente vai avançando. O behaviorismo e o Gestalt, né? A Gestalt é muito conhecida nossa, a gente às vezes ouve muito falar no nosso dia a dia. E o que essas escolas foram importantes para a gente? O behaviorismo, ele anulou completamente a ideia de mente, somente se focou no comportamento, dizendo para a gente o seguinte, só o comportamento pode ser observável. Esse negócio de mente é algo que pode ser completamente ignorado. O ser humano é a nível comportamental. A Gestalt, que trabalhava paralelamente nesse sentido, fala pra gente o seguinte, que a soma das partes é maior que o todo. Aí vocês vão pensar assim, poxa, ficou um pouco complicado. Aí a gente vai dividir. Como assim? Eu não posso estudar o cérebro como um todo. Eu tenho que estudar o cérebro nas suas mínimas partes, nas suas estruturas. E a hora que eu somar todas essas estruturas em seus estudos, ela vai ser muito maior do que se eu olhar a estrutura cérebro sozinha.
e foi se mostrando ao longo do tempo que era assim mesmo que a coisa funcionava. E a ciência cognitiva hoje, que é o nome que na verdade reina sobre tudo que hoje a gente ouve falar na ciência, que é a neurociência e a física quântica. E o que seria isso? No ano de 1976, há uma reunião no MIT, lá nos Estados Unidos, de cientistas das diversas áreas, biologia, economia, física, psicólogos, e eles descobrem o seguinte: eu não posso estudar a estrutura mente, a estrutura cerebral, sem pensar no todo, na multiplicidade, né? na interdisciplinaridade. Eu tenho que pensar nessas partes todas juntinhas, eu não posso pensar separado. Então surge nesse momento a ciência cognitiva. E é bom a gente lembrar que nesse momento aqui já começa a existir no nosso mundo a questão computacional. E toda questão computacional a gente vai ver que só existe a evolução do computador, da tecnologia como um todo, à medida que eu evoluo no meu entendimento de mente. E esse entendimento de mente, especificamente, é do estudo da memória, porque a memória é algo que ainda não conseguiu se identificar uma estrutura para isso. E se a gente for pensar em doutrina espírita e ler essas coisas todas com os ensinos da doutrina, a gente vai pensar o seguinte: olha a chave disso tudo. A memória está onde? Está na mente, que a neurociência chama. E de quem é a memória? Não é do espírito? Então a gente por aí vê que a ciência está caminhando no caminho certo para se encontrar, né, com o conhecimento do espírito imortal. Bom, abordagem do processamento de informação. O que seria isso? Processamento de informação. A gente sabe que a base de qualquer linguagem tecnológica é o processamento de informação. E esse entendimento de processamento de informação vem do estudo da mente, sim. O grande barato é isso. Aí vocês devem estar pensando aqui, o que Piaget está fazendo no meio disso tudo, né? Um cientista tão conhecido nosso. Piaget foi importantíssimo para a evolução do entendimento desse processamento de informação. Por quê? Porque até então se entendia que o cérebro da criança não processava nenhuma informação, que o processamento da informação se iniciava da pré-adolescência para a idade adulta. E Piaget, com toda a sua teoria do desenvolvimento infantil, do aprendizado, né? Quando a gente for pesquisar, a gente vai ver isso. Ele mostra pra gente o que a neurociência chama hoje de neuroplasticidade. Desde o momento lá infantil, eu estou com a minha máquina mente e cérebro em total desenvolvimento, em total aprendizado. E que essa memória, e Piaget é muito feliz que ele consegue delinear aos 7 anos a memória de curto e de longo prazo. Uma coisa que quando a gente tem que sempre ler pensando em doutrina espírita. E o que a doutrina fala pra gente? Que até os 7 anos a reencarnação está se completando. Piaget fala que existe uma memória de 0 a 7 anos que ela não vai existir mais na idade adulta. Olha aí a ideia de espírito sempre vindo à tona, né? Então, aqui a gente tem basicamente quais foram as estruturas importantes para que a tecnologia fosse desenvolvida, que é a atenção, memória, linguagem, formação de conceitos e principalmente resolução de problemas. Como a nossa mente resolve os problemas, e é assim que a tecnologia passa a entender nessa linguagem. Processamento de informação. Aqui já é a verdade, já entrando em toda a ciência tecnológica, que é a questão do processamento mental, em que se entende que todo processo mental pode ser comparado, pode se dar um Ctrl-C, Ctrl-V, se a gente pode dizer assim, com a ciência tecnológica. Eu posso criar um programa de computador que age e atua igualmente à mente humana, mas lembrando que isso são várias ciências se conversando. E esses caras aqui, teoria de Axon e Schifrin, eles foram os cientistas que pegaram toda essa ideia de memória de curto e longo prazo e trouxeram para a ciência da computação. Eles pegaram todo esse entendimento de mente, da fisiologia, da biologia, da física, e falaram, isso pode se tornar
o entendimento e o pensamento da linguagem da tecnologia. Então, esses caras, eles pegam isso e fazem essa transposição. Acho que acabou, né? Agora o Fernando vai dar continuidade a partir desse momento, tá bom? Bom, então a gente vai abordar essa questão aqui do processamento da informação na neurociência e vamos pegar três temas básicos nesse entendimento, mas por si só extremamente complicados, que não é o caso da gente abordar aqui na profundidade, até porque não é do nosso conhecimento com profundidade cada tema desse, mas a gente tem capacidade de ter uma noção por alto do que é e como que isso afeta a minha vida no dia de hoje, para que a gente veja que isso já está fazendo parte da nossa realidade, né? Então, na inteligência artificial, a gente colocou até ali o filme aí, né? Inteligência Artificial, que era aquele garotinho bonitinho ali, que queria ter uma vida humana. E a inteligência artificial ela é um ramo da ciência da computação, onde ela vai estar sempre buscando métodos ou dispositivos para simular a capacidade humana de ser inteligente. E aí um dos grandes caras da inteligência artificial é esse aqui chamado Alan Turing, em que uma das propostas dele era você ter uma pessoa que tinha que julgar se aquela resposta que ela estava recebendo era de um computador ou de uma pessoa que estava usando o computador. Porque se ela não conseguisse fazer muito bem a diferença, se ela estava recebendo uma resposta do computador mesmo, ou de alguém que estava usando o computador, isso era um bom indício de que aquela máquina estava ficando cada vez mais inteligente. E aí a gente parte para esse exemplo aqui, no jogo de xadrez, que é o Kasparov. O Kasparov ele é o campeão mundial de xadrez, e há uns anos atrás, eu não lembro quando, ele foi vencido pela máquina. Como? Usando inteligência artificial, a máquina aprende a aprender. Então, todas as jogadas que o Kasparov fazia, ela rapidamente aprendia, não só aprendia, como ela tinha lá programada para aprender, ela conseguia avaliar qual seria a melhor tomada de posição dela, a tomada de decisão. Então, ela chega em um determinado momento que evolui tanto essa inteligência artificial, essa maneira do computador aprender, que ele vence o Kasparov e usando uma técnica que a gente comumente chama de força bruta. Que o que seria força bruta? Força bruta é o seguinte, é quando o computador, ele tenta, ele não tenta porque ele às vezes tem uma inteligência muito clara, determinada coisa, ele simplesmente vai forçando mesmo a barra. Por exemplo, quando a gente tem lá a nossa senha de um site, né? A gente sabe que se a gente colocar, às vezes no banco, mais de 3 vezes a senha bloqueia. Por quê? Porque se tiver um computador, ele pode simplesmente pegar e começar a combinar as nossas senhas. Por exemplo, eu tentar o número 111, 110, e ir varrendo assim, de maneira... Para ele pode ficar sempre varrendo isso. Durante anos, isso é o que a gente chama de força bruta. Até uma hora ele consegue. Então, é uma das técnicas que se usa também em computação, não é a única, mas, obviamente, aí o ser humano vai tentando adaptar de uma forma ou de outra para tentar evitar esse tipo de ataque. Mas foi em cima disso que o computador venceu o Kasparov. E uma das críticas que a gente tem em cima da inteligência artificial é o processamento serial. O que seria isso? É aquela questão da gente pensar passo a passo, né? Por exemplo, então se eu quero lembrar daquele verão em Itacoatiara de 1992, talvez a gente ache que vai ser de um jeito só que a gente vai conseguir chegar até essa lembrança. O computador, em determinado momento, ele só conseguia chegar a essa informação seguindo um caminho. Nós, né, conforme vamos estudando o cérebro, a gente sabe que não é um caminho único, que isso tem um processamento aí que a gente chama de paralelo, 1000 maneiras de chegar naquela lembrança. Então, às vezes, a gente vê uma imagem e lembra daquele momento, a gente sente um cheiro e lembra daquele momento, o cérebro ele vai conseguindo trilhar 1000 caminhos até chegar à informação que ele precisa. Por isso que os estudiosos falam que, às vezes, você lesiona uma parte do cérebro, ou você morre um neurônio, e não necessariamente você fica impossibilitado daquela lembrança, porque tem outros caminhos aí, eu não sou um grande entendedor da área, mas outras maneiras de se chegar naquela informação. E é isso que a computação está fazendo, cada vez mais
trabalhando junto da neurociência para poder os dois caminharem juntos. Tem horas que a neurociência aprende um pouco como o computador trabalha e ela traça uma analogia disso com o que pode ser o nosso cérebro. Tem horas que é o inverso, que é a computação que faz isso em função do nosso cérebro. E aí também entra um assunto que é a modelagem computacional ou simulação. Diferente da inteligência artificial, é um campo multidisciplinar. Ele não está só focado, não é um campo da ciência computacional como a gente poderia imaginar. É um campo muito aberto, ele envolve estudiosos de engenharia, ciências exatas, né, da biologia, ciências humanas, economia. E, por exemplo, quando a gente vê às vezes um gráfico lá no jornal, né, que hoje o planeta Terra está assim, daqui a 30 anos a temperatura vai estar assado, e esse lugar vai estar mais quente do que aquele outro, vai girar para esse lado ou vai deixar de girar. Isso é simulação. Isso é uma modelagem computacional em cima dos dados que a gente tem hoje, em cima do que já se conhece de realidade e em cima de algumas noções do que pode vir a acontecer, faz-se um modelo matemático para chegar dentro daquela realidade. Nem sempre atinge com precisão, mas a ideia da modelagem matemática não é ser estritamente preciso, mas é dar uma noção, no geral, para a gente. Um exemplo que me vem agora é o seguinte: um professor lá na faculdade, eu estou fazendo uma matéria nesse período de modelagem computacional, e ele fala que teve um shopping há um tempo atrás que deu um carro, não sei se era uma Ferrari, um carrão desse para quem conseguisse adivinhar quantas bolas você conseguiria colocar dentro daquele carro. E aí, ele falou que os alunos lá da PUC fizeram um modelo matemático, né? Vários deles, um grupo lá se reuniu, fez um modelo matemático para tentar imaginar quantas bolas davam dentro do carro e chegaram num número bem próximo, mas só ia acertar quem conseguisse o número exato. E quem conseguiu o número exato foi uma pessoa da sociedade porque chutou, né? Como foi um concurso, muita gente saiu chutando vários números, teve uma pessoa que conseguiu chutar um número preciso e aquele pessoal que fez a modelagem não ganhou, porque o objetivo da modelagem não é esse, não é chegar ali na questão exata, é muito difícil. São variáveis aí que a gente nem tem noção de que podem estar envolvidas, mas é ter uma noção um pouco mais do real, do que pode acontecer. E essa modelagem vai fazer isso. Sabe como que a gente faz isso intuitivamente? Ou às vezes até sem ter uma noção que é uma modelagem matemática? Quando a gente pega o número de inscritos aqui para um determinado congresso, e em cima desse número de inscritos a gente tenta imaginar quantos mais vão vir para a gente separar as salas. Isso é algo que a gente já faz, às vezes, sem ter uma noção, mas é uma modelagem matemática. O problema é que tem gente que estuda só técnicas em cima disso. Mas a gente faz isso no nosso dia a dia, né? E aí, esse campo está desenvolvendo, né, como a gente já falou, modelos matemáticos para chegar perto dessa realidade ou códigos computacionais também. E o outro tema que a gente ia abordar são as metáforas computacionais, que a gente parece algo assim, né, muito estranho, muito diferente. E nada mais é do que das formas da computação que fala o seguinte, que a gente deve trabalhar com analogia do que a gente conhece para aquilo que a gente não conhece. Por exemplo, o próprio computador aqui, quando a gente abre, a gente vê que tem uma área de trabalho, né? Vocês já viram? Tem uma lixeira, quem trabalha com computador sabe disso. Aquilo dali está simulando para a gente uma mesa de trabalho mesmo, que a gente está sentado. É interessante que hoje, curiosamente, colocaram até o relógio ali na mesa, né? E se a gente parar para pensar, o Windows às vezes tem um relógio na mesa, ali mesmo, quando a gente abre a tela, tem um relógio às vezes até parecido com aquele dali, ou um digital lá no cantinho. É para simular isso, porque é um conceito muito novo para a gente pegar de uma vez só. Então ele parte de uma coisa que a gente já conhece e a gente vai naturalmente chegando nesse conceito. A Apple agora já lançou o iPhone, lançou agora um leitor de texto, em que a pessoa simplesmente clica, arrasta e puxa para cá, puxa para lá, e a coisa vai mexendo. Não precisa mais ficar usando o mouse ou digita aqui na própria tela, sobe um teclado e ela digita. E isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com esse sistema conceitual nosso humano, que é algo já intuitivo para a gente. Por exemplo, quando eu quero pegar um produto, um objeto, eu simplesmente pego na minha mão, se eu quiser dar para ela, eu faço esse movimento. Então isso, a computação também, um dos ramos dela, é trabalhar com essa analogia aí,
nessa interação de interface, para fazer que o computador e que as tecnologias fiquem mais próximas da gente e que a gente tenha uma noção maior do que é, né? De como é que a gente vai lidar com aquilo dali, para que não fique uma coisa muito absurda. Esse daqui é o leitor que a Apple está lançando agora, e aí ele é todo touchscreen, né? A gente toca, vai arrastando, esse teclado aqui é o que eu falei, vocês apertam o teclado sobe, vai digitando, e aí vai poder ler livro nele. É interessante que a gente às vezes faz assim, a folha do livro faz, vira para cá, realmente como se a gente estivesse folheando o livro. Tem muita pesquisa, principalmente na Apple, em cima dessa questão desse sistema conceitual humano, que acaba deixando para a gente os conhecimentos mais intuitivos e menos hostis, né? Menos uma coisa assim, causa menos impacto para a gente. Então, a conclusão que a gente chega, nesse rápido tempo que a gente teve aí para expor, primeiro que é muita coisa para a gente trabalhar para o futuro. Muita coisa. A gente até pede desculpa se talvez tenha ficado muita informação num curto espaço de tempo. Aí vai ter depois essas meia horas finais aí para vocês exporem as suas dúvidas, para a gente tentar colocar a coisa de uma forma mais clara. E quanto mais vocês cobrarem da gente essa postura mais clara, melhor vai ser até para as pessoas que depois virão e até para vocês também no futuro, para que a gente consiga adaptar mais dentro da realidade de todos. E é isso aqui que a gente vai estar trabalhando, né? Essa relação do cérebro com as tecnologias atuais, que é algo que existe no plano espiritual, isso não é coisa da nossa cabeça. Quem lê André Luiz vai ver lá, não é que ele fala, às vezes, em alguns dispositivos que parecia celular, fala no Sexo e Destino mesmo, ele fala que teve uma hora que ele teve que trocar informação com o espírito através de um aparelhinho que ele nem sabe dizer muito o que era. No Nosso Lar, ele fala de um aparelho como se fosse televisão, outra hora ele fala como se fosse um rádio também, né? Escutando mensagem dos irmãos que estavam falando ali de como estaria a guerra e a terra naquele momento. E não é algo que não se aborde dentro da doutrina espírita. Você quer concluir mais alguma coisa também? A gente agradece a atenção de todo mundo e a gente vai passando agora a palavra aqui para o Lobato. Nós vamos emendar nesse tema deles, mas vamos precisar fazer um meio campo aí, antes de passar para o nosso assunto. Por quê? Porque esse tema, ciência, esses são os espaços assim, muito legais para a gente discutir ciência. Por quê? Eu tenho uma opinião, não sei se vocês compartilham dela, vamos ver. Eu acho, a maioria das pessoas não gosta de ciências. A maioria não gosta. Por que não gosta? Porque ciências é uma coisa que a gente precisa ver funcionando, precisa experimentar, a gente tem que botar a mão, sentir o gosto, ver as coisas acontecendo. E a forma como a gente tem isso para estudar formalmente, vamos usar esse trocadilho aí, não ajuda nisso. Eu acho que encontrar uma criança, por exemplo, que gosta de ciência é um fato raríssimo. Assim, acaba acontecendo coisas engraçadas, né? Por exemplo, a minha filha ela adora animal e detesta biologia. Não sei como acontece isso, porque é difícil, as duas coisas são tão intimamente ligadas, mas é pela forma da gente estudar. E coisas, por exemplo, como eles mostraram, são complicadíssimas da gente, por exemplo, ler. Então, a possibilidade de ter um modelo desse dentro da nossa casa, hoje, são tecnologias ainda relativamente caras, né? Um modelo matemático, um software para a gente botar. Mas daqui a uns 5 anos não vai ser mais, nós vamos comprar na Uruguaiana isso. Daqui a 5 anos, por R$ 1,99. Como a gente compra celular, computador, essas coisas todas. A tendência é popularizar isso. Isso é inexorável, vai acontecer de qualquer maneira, não tem jeito. Por mais que tenha essas coisas de patentes, como algumas pessoas vão falar, as patentes foram feitas para ser quebradas, não tem jeito. Isso vai se popularizar, todo mundo vai ter acesso a essas coisas. Então vai ser muito mais fácil gostar de ciência, que você vai ver que uma coisa que você leu no livro, você vai poder simular na sua frente, vai ver que são coisas muito comuns, que a gente vê todo dia, quando toma banho, quando faz uma comida, quando olha para o relógio, quando pensa na nossa organização da mesa de trabalho. Então são modelos que vão facilitar muito a gente. Agora,
isso nós estamos falando da nossa vida e de um futuro relativamente próximo, né? Mas o que nós vamos ver agora, e é uma segunda coisa muito legal, é que as pessoas fazem isso há muito tempo, né? Então, não é o momento de vocês fazerem perguntas, vocês vão anotar aí, mas já dá para a gente fazer um exercício aqui de imaginação. Se vocês conseguem imaginar, somente mais novos do que eu, vocês conseguem imaginar como seria a vida sem celular hoje em dia? Pois é, né? Sem, por exemplo, uma geladeira. Vamos pensar numa coisa aí mais. Consegue imaginar a vida sem a geladeira? Sem lâmpada? Sem luz elétrica? Sem máquina de lavar roupa? Beleza, ó, compartilhe dessa. Vocês conseguem imaginar isso aí? Pois é, então nós vamos mostrar aí algumas pessoas que já se exercitavam nesse campo sem nada disso. Sem telefone, sem celular, essas coisas todas. Então, hoje qualquer aluno da escola, e eles é só usar Lan House para isso, né? Lan House não é só para o Orkut, para o MSN, para fazer pesquisa também. Mas qualquer aluno da escola hoje, o professor tem que tomar um pouco de cuidado com o que ele pede em termos de pesquisa, porque senão o aluno faz em 3 minutos. É o Ctrl-C, Ctrl-V, que ela falou aqui, ele copia tudo, cola tudo, imprime e entrega para o professor. Olha aqui minha pesquisa. Está pronto. Entendeu? Mas essas pessoas que nós vamos mostrar agora não tinham internet, não tinham celular, não tinha máquina, nem máquina de escrever, não tinha nada. Quem está acostumado a ver o livro dos médiuns, vê a dificuldade imensa que Kardec tem para fazer um médium, fazer uma analogia, né? Como ele está falando, numa analogia, comparar o médium a um telégrafo, que era o que ele tinha de mais moderno na época dele. E tinha, assim, um só, ligando a Europa à América do Norte, Nova York a Londres, e de Londres para Paris. Umzinho que tinha. Era uma imensa dificuldade para ele isso. Os espíritos mesmo falam várias vezes para ele, Kardec, como se quisesse quebrar um galho, não esquenta a tua cabeça não. Mais para frente outras coisas vão facilitar esse raciocínio. Mas a verdade é que não tinha, nem na época de Kardec, nem na época de muita gente. Então, como eu estava falando um pouco antes com o Jair, às vezes a gente se sente até um pouco, por mais que a gente se esforce para pesquisar, a gente vai ser sempre injusto com eles. Nunca a gente vai conseguir retratar de forma assim fiel o esforço que eles fizeram para que hoje a gente fique aqui, ó. Um ventilador, luz elétrica, máquina de lavar, né? Essas coisas todas. A gente faz isso faz tão parte da nossa vida hoje que é um automatismo. A gente usa a máquina de lavar sem saber o trabalho que alguém teve um dia para inventar uma. Mas alguém teve esse trabalho. Simulou, experimentou, testou e confirmou que era tão bom que hoje vende, entre aspas, e a gente não reclama, entre aspas. Então vamos ver o que se pesquisou num campo mais específico, que é o da mediunidade, mas o valor da ciência está presente nisso tudo. Vamos dar um pulinho, pode passar por. Então, Kardec teve essa preocupação. Ele viveu num mundo assim de efervescência da ciência. No século XVIII para XIX, foram as grandes invenções, a Revolução Industrial, então isso fervilhava na cabeça dele. Ele conviveu com Charles Darwin, com um monte de inventores. A Europa era o centro da vida intelectual do nosso planeta naquele tempo. Então, conforme ele organizava o pensamento espírita, naturalmente ele era influenciado por todas essas coisas. Então ele quis dar, e conseguiu, dar um cunho de ciência também para a doutrina, por um fato até muito mais simples que esse que nós vamos pensar aqui. A doutrina espírita, ela quer que a gente pense. Não tem o espírita que não pensa. Não tem. Se alguém se diz espírita, mas não pensa nas coisas que ocorrem ao redor dele, procurando ver nelas um cunho espírita, ele não é espírita. Ele é como alguns colegas meus falam assim, eu não tenho religião, mas se eu tivesse, eu ia ser espírita, que é o que eu mais simpatizo, que eles falam assim. Então, é isso, essa pessoa é isso, mas ela não é espírita. Ela tem que raciocinar. É uma definição mesmo, está lá no livro dos Espíritos. Quem é o espírita? Aquele que raciocina criteriosamente sobre todas as informações que lhe chegam. Esse é o espírito. Está na introdução do livro dos Espíritos. Isso aí. É uma definição. Se alguém perguntar para a gente, quem é o espírito? Espírito é um cara que pensa sobre tudo que chega a ele do ponto de vista espiritual. Pode concluir que não é uma coisa espiritual, mas ele considera essa hipótese. Então esse é um espírito para Kardec. Tá? E aí o que ele fez? Ele usou para definir várias leis para a gente de um raciocínio que é a metodologia científica. Um cientista, ele quando quer pensar em inventar uma coisa, desde a máquina de lavar até o relógio, ele observou um fato antes. Pode ter, por exemplo, na hora de inventar a máquina de lavar, ele pode ter olhando a mulher dele.
esfregando roupa na pedra, ou ele mesmo batendo a calça jeans na pedra do rio, ele deve ter pensado, é um fato, né? Lavar roupa dá muito trabalho, tem que ter uma coisa que poupa esse trabalho da gente. Ele partiu de um fato, de uma observação. E aí ele faz uma pergunta: o que eu poderia pensar que tiraria esse trabalho de mim? Por exemplo, se eu bato a pedra, será que tem uma outra forma de bater a pedra que não precise eu jogar ela, fazer a famosa calça jeans Stonewashed, por exemplo, que é essas que a gente usa hoje, meio desbotada? Não era assim quando a calça jeans surgiu, ela era azul escura, não tinha outra cor, era azul, né? Ganhava até o nome do fabricante, calça Lee, porque era do cara lá. Então a calça, ela desbotada, foi do pessoal do oeste dos Estados Unidos que lavava batendo a calça jeans na pedra dos rios. Stonewashed, lavando nas pedras. E aí ela ficava desbotada, eles achavam legal. E a gente também, né? Hoje é difícil ver alguém com uma calça jeans azul escura, né? Todo mundo usa calça verde, cinza, azul marinho, mas escura a gente não tem, é difícil. E aí ele partia para formular uma pergunta que pudesse resolver. Será que tem algum método onde eu possa, por exemplo, colocar pedras que façam isso por mim, sem eu ter que jogar a calça em cima da pedra? Então, formularia-se então uma hipótese. Se for possível inventar essa máquina, será que ela pode, por exemplo, ser usada dentro de um lar? Que também não adianta eu fazer uma máquina que não possa ter na casa das pessoas, porque aí, todo o equipamento, gente, quando ele é inventado, geralmente ele tem um fim lá científico, depois ele vira doméstico. Tudo é assim. O freio do carro da gente é testado lá na Fórmula 1, depois vai para o fusquinha da gente, depois vai para o carro que a gente compra ali na esquina. Quando é inventado, custa zilhões, igual o tio Patinha, né? 4 quilhões de dólares. Depois, como eu brinquei com você, depois a gente compra na Uruguaiana, por R$ 1,99. Entendeu? É essa a tendência das coisas. Então se formula uma hipótese, uma indução. Então, por exemplo, se eu pegar as pedras e botar dentro de uma caixa, numa caixa que de alguma forma ela sacuda, será que vai ter o mesmo efeito do rio? Lá, vamos experimentar, cria um modelo. Ele pega uma caixa, bota as pedras dentro, entra um fluxo de água por um lado, sai pelo outro e joga a calça lá dentro. Depois que ele tirou a calça, viu que o efeito era bem parecido. Então o modelo, olha só, funcionou. Então a hipótese dele era verdadeira. Tem como fazer isso. Vamos fazer novas experiências. E se eu botar, por exemplo, um sabão aí dentro? Botar uma pedra de sabão, não vai funcionar. O sabão vai ser chacoalhado lá pelas pedras. E se eu fizesse esse sabão em pó e colocar ele dentro? Então vai se testando as coisas assim. Então pegando o exemplo dela da máquina de lavar. Mas Kardec usou esse mesmo raciocínio, que é o método científico, para as coisas que a gente lê no livro aí, reencarnação, existência dos espíritos, tudo ele passou por esse crivo aí, ó. Pode pular mais uma aí, por favor. Eu selecionei um, gente, tem muitos, hein? Nós, como o Fernando falou, a gente não tem tempo para explorar todos. Mas tem um que ele chama mesmo, é um fato. Está lá no livro dos espíritos. Página 21, botei página porque às vezes a gente tem edições diferentes, né? Então, depois que eu botei aquilo ali, eu vi que eu cometi o erro. Era melhor ter colocado a questão mesmo, botei página, dei mole. Mas, livro dos espíritos. Então, esse é o fato que a gente vai usar aqui agora para fazer esse teste. Ó, palavra de Kardec. Há um fato que não se poderia contestar. É resultado de uma observação inicial. Que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que produz o fenômeno da vida. Isso a gente conhecia desde muito tempo, desde a Grécia Antiga. Um pedaço de pau não é um cachorro. Tem diferenças enormes de um para o outro. Um ser humano não é um passarinho. Tem diferença. Um copo d'água não é o peixe. Seres orgânicos e inorgânicos. Esse é um conceito antigo. Então, um fato já bem conhecido. Enquanto essa força existe, essa que dá essa diferença, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e que é independente da inteligência e do pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de algumas espécies orgânicas, o peixe, o cachorro, não tem isso que a gente tem, não pensam como nós, não pensam como nós. Tipo, pode até ser o nosso cachorro muito inteligente, mas nunca vai ser mais inteligente que o ser humano mais obtuso que vocês encontrarem. Pegar nosso amigo Fernando já esteve lá, pegar um aborígene da Nova Guiné, da Austrália, lá, das sociedades mais primitivas da Terra, é mais inteligente que o cachorro mais inteligente que vocês encontrarem. O ser humano, ele não é a coroação da criação, mas ele tem uma característica, que como espírito a gente já até discutiu um pouco aqui, que é a presença do ser inteligente, que faz essa diferenciação. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de um pensamento e inteligência, há uma dotada de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras. É a espécie humana.
várias vezes, vocês também já devem ter escutado as pessoas falando assim, não, há sentimentos que nos animais são muito superiores ao do homem. Por exemplo, a mamãe lá, a cadelinha, ela custa, se chegar perto do filho, ela morde, não é igual outras mães, a gente viu aí um caso aí que está o dia todo na televisão, não é igual outras mães que fazem um monte de coisa, então os animais têm mais sentimentos que os homens. É outra falácia, né? Como diria lá o nosso Leonel Brizola, é outra falácia. Não é assim, gente. Não é assim. Isso é um instinto puro, único e exclusivamente de preservação da raça. Se a cadelinha, e quem tem cachorro sabe disso, se tiver 10 filhotes e um não conseguir se alimentar direito, ela larga para lá. Ela quer garantir que a próxima geração de cachorros seja melhor do que a dela. É isso. É nisso daí que se resume as coisas que a gente vê. Com o leão, com as aves, a mesma coisa. Muitas aves têm 2 filhotes, ela dá comida. Quem pegar primeiro, comeu. Quem comer mais, fica forte. Quem ficar fraquinho, empurra do ninho. Porque ela quer garantir que a próxima geração tenha aves capazes de sobreviver nesse mundo aí cada vez mais difícil para os animais, né? A gente viu lá na sensibilização que a raça humana está espremendo eles de tal modo que não sei como vai ser daqui a algum tempo. Mas eles têm então que ser cada vez mais fortes também para sobreviver a isso. É uma reação, que também estava na sensibilização, né? É uma reação da natureza. Então não são sentimentos como os nossos. Não são sentimentos como os nossos. Nós temos um senso moral diferente do deles. Quando Ayrton Senna morreu, ele foi socorrido na pista. Vocês lembram disso aí? Alguns vão lembrar, né? Muito bem isso aí. O médico que atendeu ele é o médico até hoje, é o médico da Fórmula 1. Ele atende em todos... Ele viaja junto com o chamado Circo da Fórmula 1. Dr. Sidney Watkins, ele é um escocês. Ele acompanha há muitos anos e continua até hoje lá acompanhando todas as coisas de Fórmula 1. Então ele deu uma declaração na época que eu li, para gente que é espírita tem uma significação toda especial. Ele falou assim, ele era amigo do Ayrton Senna, então ele falou, foi um dos primeiros a chegar pela profissão, ele era o médico dali e também pela questão de amizade, né? Correu logo para atender o amigo, e ele falou que ainda apoiando a cabeça do piloto no braço, estava caído no carro, ele falou assim, num dado momento, os olhos de Silva, né, como ele era chamado lá para os ingleses, perderam o brilho. Aí ele falou assim, eu não acredito na existência de algo além da matéria, mas se esse algo existe, deixou o Ayrton Senna naquele momento. E quando a alma sai do corpo, gente, ele se torna matéria. E aí o mais incrédulo dos homens consegue ver a diferença entre o ser vivo, orgânico, moral, inteligente e o saco de pele cheio de músculo, fibra, osso, sangue, nervos, que é isso aí que a gente está animando circunstancialmente por uns 60, 70, 80 anos. Todo mundo vai ver bastante aqui, 80 anos, 90, por aí. É isso, 100. Não, 100 eu não quero não, pode ficar com 100 para você. 100 não dá não. Eu estou pensando em ir embora por volta dos 80, estou na metade. Estou considerando bem, 100, mas tudo bem, 120, tem gente, né? Não. Aí já estamos no capítulo das raridades, né? Também vi no jornal há pouco tempo as 2 primeiras pessoas que se formaram em odontologia, negras, numa faculdade de Nova York, não sei se Syracuse, não sei. As 2 primeiras mulheres negras se formaram lá, e elas são gêmeas, com 105 anos, olha essa coisa legal. Aí elas perguntaram a ela, qual a fórmula para isso? Olha, não sei se a gente vai gostar da fórmula, sabe que elas falaram? 1, dieta, 2, não casar. E aí? Então, essa metodologia, gente, foi usada o tempo todo lá, para durar 105 anos, né? Por isso, eu já casei e já vi que não vou chegar aos 105. Então, o que acontece? Se os outros, isso aqui, ó, vamos voltar lá para agora para aplicar o pensamento do espírito lá? Vamos voltar para lá agora? Volta um slide, por favor, Fernando. Olha só. O fato estava descrito lá, nós já lemos. E a pergunta, se o espírito realmente é algo independente da matéria, será que ele sobrevive à destruição do corpo? Isso Kardec fez no livro dos espíritos, será que ele sobrevive? Só que lá ele estava colando, né? Ele perguntou para os defuntos, perguntou para os espíritos. Aqui nós estamos fingindo que nós não teríamos. Estamos como cientista mesmo, partindo do princípio que essas coisas não funcionam assim. Vamos testar a hipótese. Então, será? Se ele sobrevive, se há um princípio meio de inteligência, será que sobrevive à destruição do corpo? Ou seja, será que dá para separar, como algumas correntes de pensamento daquele da mente consideraram ali? Será que dá para separar mente do corpo? Será que é possível fazer isso? É a elaboração de uma pergunta, um problema para resolver. Vamos formular a hipótese por indução. E se existe o espírito? Essa foi a hipótese de Kardec. E se existe o espírito? Como é que seria? Se o espírito sobrevivesse à morte do corpo? Quando que a gente não sabe? E se ele sobrevivesse?
Estou induzindo uma hipótese. Não sei se funciona. E a dedução? Por exemplo, se ele sobrevivesse, eu teria a resposta para a reencarnação, que é uma coisa que todo mundo briga aí. Então, uma cola para a gente, né? Antes de estudar a reencarnação, tem que estudar a existência do espírito. Está lá no livro dos médios, isso, do método de estudar a ciência espírita. Primeiro, a Deus. Se for não, a resposta nem adianta continuar estudando isso. Pode voltar para a novela, pode voltar para o livro de matemática, nem adianta mais. Acredita em Deus? Então tem a segunda pergunta. Você acredita nos espíritos? Que há algo além da matéria? De novo, se a resposta for não, pode voltar para a bola de gude, para o futebol, para a língua portuguesa. Esquece o estudo da espiritualidade. Você não vai encontrar a resposta. Se for sim, tem uma terceira pergunta. Se os espíritos existem, eles podem se comunicar com a gente? Se eles não podem, para que ler o livro dos médios? Por isso que Kardec botou lá na introdução. Kardec era tão legal que ele não queria nem que a gente gastasse dinheiro à toa. Ele botou isso na frente do livro para a gente ler, que nem a gente faz hoje de graça, né? Todo mundo fazia isso, entra na Siciliana, lá nas livrarias, você fica em pé lendo o livro. Eu já li um livro inteiro de graça, gente. Cada dia, na hora do almoço, eu li um pedacinho. Aqui na nossa... Olha só, vou ter que confessar isso. Na nossa livraria, já li alguns de graça assim também. Ficava lá lendo, cada dia um pouquinho, só mais caro, não tem jeito. Então, ele bota logo no começo, porque se você não acha que os espíritos possam se comunicar, para que ler o livro dos médios? Compra outro livro, compra um livro de biologia, por exemplo. Vai usar melhor o teu dinheiro. Então, vê, são coisas práticas, mas que partem do método científico. Aí, se isso for verdadeiro, como eu estava falando, então, de repente, a reencarnação diz, vamos experimentar? Vamos experimentar isso. Qual o modelo de experimentação dessa ideia? Os médiuns. Os médiuns foram os modelos. Eles foram o campo de experimentação para que os homens de ciência vissem que o espírito existe, que ele se manifesta, que o conjunto de experiências, a nossa cultura, a nossa inteligência, os nossos sentimentos sobrevivem à destruição do corpo. Que os nossos elos, né, de afeição, que a gente gosta mais de ler no livro dos Espíritos, os elos afetivos sobrevivem. Sobrevivem porque o princípio espiritual sobrevive também à destruição do corpo. Isso não está no cérebro, não está lá. E a conclusão? Vamos correr agora, vamos lá para frente. A conclusão desse fato, pode deixar aí, está tranquilo. Seria o quê? Então, o espírito existe. Porque junto com a mediunidade a gente pode comprovar isso aí. Essa é a ciência espírita. A ciência espírita responde tudo? Obviamente que não. A ciência espírita é só mais uma das ciências que o homem tem à sua disposição. O tudo, como o nome diz, é o somatório de toda. Ciência é isso mesmo. É o conhecimento que a gente reúne. Então, uma ciência é sempre um fragmento. Nunca vai resolver problema de ninguém. A ciência médica, que um dia já foi o que moveu o mundo, não resolve as coisas sozinhas. Ela precisa, por exemplo, da ciência da eletricidade. Já fizeram ultrassonografia? Tomografia? Já tiraram raio-x? São outras ciências, não são ciências médicas. Mas que juntas resolvem um monte de problemas. Então é assim que as coisas vão funcionar. Eu separei 2 camaradas aqui muito conhecidos, para a gente prestar nossas homenagens para eles. Vou dar para vocês um lugar para vocês pesquisarem um monte de outros, vocês, trabalho de casa. E depois, no final, a gente vai citar mais 4 que são muito importantes especificamente para esse trabalho da gente aqui hoje. Então, vamos lá para o próximo. O primeiro é o nosso amigo Russell Wallace. Esse nosso amigo aí foi contemporâneo de Charles Darwin. A gente homenageia muito Charles Darwin. Fez um trabalho exatamente igual. Só que aconteceu uma coisa com ele. Enquanto Darwin pesquisava na volta ao mundo pelo Beagle, aí, centrando muito da maior parte das pesquisas dele nas Ilhas Galápagos, lá no litoral, no oceano próximo ao Equador, do outro lado da América Latina, Russell Wallace fez uma escolha mais simpática para a gente. Ele foi fazer a mesma pesquisa na Amazônia. A gente não fala que a Amazônia hoje é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo? Então, 150 anos antes, ele chegou à mesma conclusão. Não precisou ler o Globo online, nenhuma revista, não precisou vir num congresso espírita para saber disso. Ele chegou a essa conclusão. Vou lá na Floresta Amazônica. Fez a mesma pesquisa, alcançou os mesmos dados. Sabemos por quê? Porque quando ele mandou todo o resultado da pesquisa dele de volta para a Inglaterra, o navio que ele botou tudo isso pegou fogo e afundou no meio do oceano. Então ele, camarada sensacional, o que poderia fazer? Guardar as coisas só para ele? Não. Entrou em contato com Charles Darwin, que ele sabia que fazia a mesma pesquisa, trocou todos os dados que ele tinha à disposição, e ainda recomendou a ele, publica logo, cara, publica logo, porque tem muita gente aí nesse campo, você já está bem avançado. E desse navio sobrou só o quê? Nada, afundou tudo, sobrou só no outro navio, o caderninho de anotações dele, que ele também deixou à nossa disposição. Então, tudo que a gente sabe hoje de evolução, essas coisas, teve muito
da colaboração de Charles Darwin. E ele teve contato com a doutrina espírita. Então eu separei uma citação dele. Ó. Devemos lembrar-nos de que temos a considerar não como crenças absurdas ou influências falsas, mas sim o próprio fato. Ele é um homem de ciências. Não quero saber de simples opiniões, eu quero fato. Isso é verdadeiro? Então vamos testar, vamos observar, vamos desenvolver. Nunca foi, nem será provado que tão grande porção de evidências acumuladas por homens desinteressados, todos conceitos espíritas. Evangelho segundo o Espiritismo, introdução segunda parte, da universalidade do ensino. Para Kardec, para uma coisa de fundo espiritual ser verdadeira, isso tem que estar em todas as sociedades, todas as culturas, todos os tempos do mundo, por todas as, em todos os tempos, em todas as formas de filosofar em torno do pensamento humano. Fala, tão grande porção de evidências acumuladas por homens desinteressados, o outro conceito espírita. Procura, antes de confiar no médium, confiar no homem, que é aquele médium. Ele é honesto, ele é sincero, ele é seguro, ele é transparente, ele é humilde, então ele é um bom médium. Um bom médium não é o que incorpora 72 espíritos ao mesmo tempo, não é o que escreve 780 livros psicografados. O bom médium é aquele que se cerca de bons homens e de bons espíritos. Esse é o bom médium para Kardec. Por isso que a gente confia no Chico Xavier. Não é porque ele escreveu muitos livros, nem porque ele vai aparecer na televisão, mas é porque ele é um homem honesto. E se cercou de espíritos honestos. Então a produção desse coletivo é honesta, podemos confiar. Desinteressados, sensíveis, possa ser obtida por uma ilusão completa e absurda, que era o que o pessoal achava da ciência espírita. Vamos pular para outro? Bem conhecido nosso? Estou ligado. Thomas Edison, outro cara, não exatamente um espírita, mas que apoiava todo o movimento espírita dos Estados Unidos enquanto ele foi um homem de ciência. Né? Sem Thomas Edison, vocês não iam estar me escutando. Não ia ter o microfone de carvão. Íamos estar no escuro. Não teria lâmpada, como a gente conhece hoje. Se faltasse energia, vamos usar a pilha. Pilha alcalina é a invenção dele também. Então, vê, o camarada pensava em muitas coisas ao mesmo tempo. Olha o que ele fala da possibilidade de sobreviver à morte. Se a nossa personalidade sobrevive, é estritamente lógico e científico presumir que ela retém a memória, o intelecto, outras faculdades e conhecimentos que adquirimos na nossa Terra. Quem vai pegar ainda o material desse seminário aqui, no outro grupo vai ver lá no slide a continuação dessa declaração, que é em relação à transcomunicação instrumental. Cortei porque é assunto deles, não é nosso. Nossa, era só a opinião do Thomas Edison. Vamos para frente. Essa é a lista que eu falei para vocês. Peguei só os mais conhecidos, tem muitos outros. A lista eu nem contei, sou preguiçoso para isso. Mas tinha muitos nomes lá. O site é esse daqui, ó. Quem quiser copiar no papelzinho aí, só botar lá. Todos eles homens de ciência. Muitos estão citados aí no Não Invisível. Varley está no Não Invisível. Arthur Conan Doyle. Camille Flammarion fez o discurso de Kardec no seu funeral. Cesare Lombroso está em quase todas as obras de Ernesto Bozano, porque eles trabalharam junto muitas vezes. Esse Robert Hare aqui não é o psicólogo não, hein? Não é aquele que fez da teoria que estudou os psicopatas, o canadense, da década de 60 e 70. Esse Robert Hare aqui estudou as meninas lá do caso das irmãs Fox. Então, muitos aí para vocês verem. Vamos passar para frente? Pode ir. Não poderíamos deixar de falar de alguns mais conhecidos no meio espírita. William Crookes. Lembra do raio-x? Raio-x não é invenção dele, de Röntgen, mas ele criou o tubo de raios catódicos. Serviu depois o trabalho com raio-x. Ele inventou uma série de sistemas. Foi o primeiro homem assim que definidamente estudou médium com cunho científico. Colocava as linhazinhas para o médium não mexer a mão. O pessoal dizia assim, apareceu um espírito, tem uma linha embaixo da mesa que levanta uma rodaninha e puxa um lençol, né? Igual o Scooby-Doo, puxa um lençol, não tem fantasma não. Ele amarrava os médiuns todos, botava em gaiola, era um negócio meio cruel, gente. Mas a ciência, às vezes, precisa disso. Ninguém lembra, quando vai fazer a tomografia da cabeça, que hoje, mais de 50%, talvez 50% estou sendo humilde aqui, porque eu não tenho esse dado corretamente, mas muito mais do que isso sobre o nosso cérebro, a gente sabe, com experiências com os prisioneiros de guerra, né? A gente não lembra. É bom pensar muito nisso na hora que a gente está fazendo o exame. Na Santa Cascata até dá errado, né, o exame. Parecia até uma doença lá, mas é isso aí, gente. É isso daí. Tá? Equipamentos para medição de força fluídica. Ele bolou uma série de outros.
O uso racional da iluminação, quando ele começou a pesquisar, a Inglaterra inteira chegou assim, beleza, vamos acabar com esse negócio de espiritismo, isso é tudo uma conversa fiada, um monte de 7-1, não tem nada disso, porque o William Crookes é um cara sério. Depois de 12 anos de pesquisa, ele publicou 3 palavras, eu creio, 12 anos de pesquisa, com um monte de médios, Florence Cook, o espírito Cat King, as experiências com iluminação, o próprio espírito sugeriu para ele o tipo de lâmpada, não é isso daqui não, hein? Essas lâmpadas vermelhas, as lâmpadas ideais para as materializações, tudo fruto do trabalho dele, William Crookes. Ganhou o título de Sir, não é nem lembrado pela invenção do tubo de rascatóide, sabe por quê? Porque o pessoal achou que depois que ele virou espírito ele ficou maluco, então dispensaram aí todo o trabalho dele. Ernesto Bozano, por sempre partir de Kardec para estudar o fenômeno espírita. Todo o livro de Bozano ele descreve o fenômeno, depois ele parágrafo. Segundo Kardec, as materializações acontecem assim, assim, assado. Então essa é verdadeira, essa é falsa. Ele usou sempre o critério de Kardec. Então merece ser citado aqui agora, como muitos outros, mas falta espaço e tempo. Vamos para o outro slide. É o patrono de todos os trabalhos que envolvem mediunidade aqui na casa. Bozano e Gabriel Delano é o patrono desse seminário. Então tinha que estar presente. Um maior divulgador da ciência espírita após Kardec. A revista espírita, Criações de Kardec, ia acabar. Quando Kardec morreu por falta de doação, Gabriel Delano bancou do próprio bolso, enquanto teve dinheiro. Quando acabou, pediu empréstimo a Deus e ao mundo, para mantê-la funcionando. Publicou 8 livros ligados à ciência, se tratando da doutrina espírita, considerado o maior divulgador da ciência espírita. E escolhi um dos mais modernos. Aí eu legislei em causa própria, escolhi o que eu mais gosto. Palhano, tinha um monte, falei, vou escolher o que eu gosto. Sou eu que estou montando o slide. Então eu escolhi o Palhano. Por quê? Porque nos livros dele ele procura sempre ter um método para estudar a incorporação, a psicografia, a notícia desencarnada. Ele elabora tabelas, ele elabora procedimentos para a gente montar grupo de trabalho mediúnico, o que não deixa ele ter um cunho científico, e ele é nome de ciência, formado em farmácia e microbiologista. Até 2000, morou aqui, era o nosso vizinho do outro lado da lagoa, em Niterói, mas eu esqueci, mas acho que ele é do Espírito Santo. Esqueci, mas acho que ele é do Espírito Santo. Mas morou em Niterói há muitos anos, porque ele fez o mestrado e doutorado dele numa universidade, daquele lado de lá. Né? Então, gente, acabou, agora é a bibliografia. Então a gente passou rapidamente aí uma série de nomes que devem sensibilizar a gente no sentido de valorizar essas pequeninas coisas aí que a gente olha, que a gente às vezes não gosta de estudar, né? Isso é ciência, isso aí é meio chato. Não, estuda sim, vai descobrir um monte de coisas na vida da gente que só existem e só estão ao nosso alcance por causa da ciência. É importante a gente valorizar esse negócio aí. E principalmente quem fez esse trabalho sem ter 1/10 dos recursos que a gente tem hoje. Então agora a gente vai dar um tempinho para as perguntas de vocês. O grande pulo do gato, que aí não cabe esse seminário, a gente está aprofundando nisso, mas nós pensamos binário. Por isso que a linguagem binária do pensamento do computador está no computador. É 0 e 1 para o computador. É binário, a gente tem sempre 2 opções. E a ciência chegou a essa conclusão e a partir disso, né, foi criada a linguagem binária para o computador e daí foi toda a evolução. Por isso que todo entendimento de cérebro e mente vem do estudo, né, aprofundado, e a partir disso a tecnologia pega isso e cria uma linguagem de entendimento para a gente. Na verdade, o computador não pensa, ele é programado para pensar, e nós pensamos binário. A grande questão é que agora se junta, né, desde ali do funcionalismo, a filosofia com a neurofisiologia. Essas 2 coisas andam se conversando. E o maior exemplo disso hoje é a física quântica, que a parte da física clássica não aceita como física, que acha que é muito filosófica,
mas na verdade tem o seu cunho filosófico sim, mas tem o seu cunho muito aprofundado de física, né? Então a física quântica, junto com a neurociência, que está se aprofundando nesses estudos. Mas nós pensamos binário. Se a gente for pesquisar, vai ver isso. Carlinhos, tem uns estudos, você pode até se inspirar no filme Inteligência Artificial, né? Então, pois é, mas assim, essa é uma discussão. Vamos pegar o exemplo do computador ali, do que jogava xadrez. Tecnicamente, falando, aquele computador que ele fazia, ele aprende com o erro do jogador, do enxadrista, cada vez que você, ou com os acertos e assim, ó. Então você faz uma jogada, ganha do computador, acabou, você não vai ganhar de novo dele, porque ele agora aprendeu aquela sua jogada. E quando você estabeleceu uma, ele imediatamente cria outra para anular. E aí obriga o jogador de xadrez a criar sempre ideias novas. Então, olha só, a tendência é aquele computador, e ele perto de... Aquele computador que jogou xadrez, perde para a sua calculadora comprada, não precisa na Uruguaiana não, comprada em Madureira. Aquele computador, aquilo já tem 20 anos, olha a informática. É lixo eletrônico, está poluindo o planeta agora aquele computador, virou lixo eletrônico. Então, o que acontece? Os computadores, o que o homem pensa na ciência? Se o computador pode aprender essas coisas, teoria, pura teoria, está sendo experimentado, vários modelos. Então, ele pode reproduzir um outro computador ainda melhor, e esse um outro ainda melhor. E aí, Hollywood monta esses filmes todos, onde as máquinas dominam o mundo, onde as máquinas são mais inteligentes do que nós e tudo mais. Então, isso são hipóteses que o homem, igual você, está pensando. E isso é o que eu falei para vocês no começo. Isso é o que é o legal da ciência. Então, é uma discussão que a gente vê só no filme, ou acha chato, ou acha empolgante, mas é um filme, simplesmente agora está virando uma discussão para o nosso dia a dia. Como é que vai ser isso? E se realmente eu puder ter um filho igual aquele lá do filme? Um garotinho assim, um garotinho assado, esse negócio todo. Inteligente, né? Corpo, essa discussão está até um pouco mais avançada, mas a inteligência. Então, isso é algo que o ser humano está buscando ainda. Não tem resposta para você. E quem descobrir a resposta, gente, pô, me bota aí nos créditos, hein? Eu estou ajudando também. Porque vai ficar milionário. Entendeu? Essa é uma discussão científica que todo mundo busca. Temos resposta para isso. Tá legal? Então, o que se lê de fora acadêmico é o que já se pesquisou. Ponto. Isso é ciência. Doutrina espírita é outra coisa. Isso agora é ciência. Está caminhando em paralelo. Vai juntar lá no final uma discussão filosófica, mas no momento há um paralelo. A ciência pensa assim. A doutrina espírita está do lado, fica pensando, beleza, isso aí o espírito já tinha falado para Kardec, então confirmou. Legal, isso aí já estava na gente, confirmou. É esse o relacionamento entre as duas, entendeu? Mas a ciência tem lá a posição dela sobre essas coisas. Quando a gente estava acabando de estruturar e fechar essa apresentação ontem, aí foi justamente isso que eu estava falando com a Luísa quando chegou nessa questão do binário. Né? O que é o binário? O binário é o sim ou não. O computador todo funciona com uma lógica dessa. Ou está ligado, ou está desligado, ou é verdade, ou é mentira. E em cima desse caminho ele vai estruturando, a gente vai estruturando vários programas e a gente vai fazendo, né, criando tudo isso daí que vocês estão tendo conhecimento de tecnologia que está vindo à ponta. Mas aí a Luísa tinha comentado comigo que lá na faculdade de psicologia a professora falou isso, que o ser humano é sim ou não. Aí eu critiquei. Aí, para ser sincero... Oi? Mas aí foi o meu momento de que, enquanto eu faço isso com a máquina, legal. Para mim fica muito claro que ela funciona assim, até porque eu trabalho com ela. Então, ela faz o que eu quero falando sim ou não. Mas não está muito claro, para ser sincero, como que o ser humano... Eu até imagino que a gente falando sim ou não, é isso que eu não sei. Mas aí, talvez seja também filosófico, seja um desses campos do sim ou não. Mas o interessante é que tudo isso... eu acho que o mais legal é a gente não ter resposta. Eu acho que o mais legal é isso ficar como mais estímulo para na hora que a gente estiver pesquisando para os próximos congressos, a gente vai saber que isso vai ser um campo, né, que a gente vai ter que atacar. E isso vai crescendo. E junto a gente vai aqui, todo mundo junto, ajudando a gente a estruturar o próximo congresso. No funcionalismo, a gente já começa a entender a mente, já começa a pensar o que eu faço com o que eu penso. Até ali não se tinha isso, só queria saber da estrutura física. E o estruturalismo, a partir do funcionalismo, a gente estuda a mente. E aonde está
Isso, são os elementos, exatamente. No funcionalismo se começa a pensar em mente. E o que isso tem a ver com o espiritismo? Hoje, qual é a busca do Nobel da neurociência? A gente até brinca muito isso na faculdade. É a busca da mente. E como que se busca a mente hoje dentro do estudo científico? Pelo estudo específico da memória. E aonde está a memória e aonde está a mente? Pelo que a gente já estuda de doutrina espírita, no espírito. Então, quando a gente pensa assim, poxa, a ciência está indo para o caminho certo, porque conforme ela vai se aprofundando no estudo da memória, na busca da mente, ela vai chegar no fim, que um dia a gente vai ver em todas as páginas de jornais a foto de Kardec escrita "Eu já sabia", né? Então, tem a ver nesse sentido, né? Pela questão da neurociência, quando a gente vem com essas dúvidas, né, vai lá no neuropsicólogo, enfim. O que a gente entende hoje do cérebro? O cérebro hoje, né, teve uma grande descoberta de algo chamado neuroplasticidade. E o que vem a ser isso? Novos aprendizados pelo estímulo que a máquina hoje tem. O que a máquina hoje faz com a gente? Ela nos ensina a entender o nosso pensamento. Por ser uma linguagem muito mais lógica, uma linguagem de muito mais acesso, se eu tenho no meu cérebro aquele setor muito mais desenvolvido, eu vou ter muito mais habilidade em lidar com a máquina. Senão, eu não vou ter essa habilidade. Tanto é que a gente vê espíritos novinhos, né, nessa reencarnação que não tem tanto essa habilidade. Então, a gente tem os dois lados da moeda. E a linguagem, junto com a lógica, são dois paralelos que se conversam no estudo da neurociência para o entendimento dessa mente, para o entendimento dessa memória, para o entendimento do funcionalismo cerebral, para que a gente possa entender a máquina. Então, assim, qual seria essa dificuldade específica? A gente não pode dizer, porque cada caso é um caso. Mas, a nível da neurociência, seria isso mesmo. Agora, Lobato... de doutrina espírita. Quantos anos tem ele? Então, Então ele voltou em 2002, né? Pois é, se a gente considerar que a gente fica uns 30, 40 anos do outro lado, em média, então quando ele saiu daqui, da outra vez, foi em 1960, né? Já tinha algumas coisas desse nível, então já pode ter trazido hipótese espírita, uma. Isso não é binário não, tá, Carlinhos? Essa tem um monte. Uma hipótese, já sai com algum conhecimento. Esse conhecimento não se perde, a gente viu ali em algumas situações, então você vem com alguma facilidade. Lembra sempre que o cérebro ele tem um dono, que é o espírito. Né? Então o cérebro se desenvolve conforme o dono, igual qualquer coisa. Sua tesoura para cortar um tecido na sua costura, ela já está quase no formato da sua mão, que é você que sempre usa ela. Então o cérebro ele vai se moldando a forma de quem o utiliza, as funções dele vão ganhando maior ou menor agilidade de acordo com o operador dele, que é o espírito. Então, se ele já tem essa facilidade, ele vai largar na frente. Eu ainda adianto para você uma coisa, assim, por exemplo, da experiência dos passos de cura, aqui no Leon Denis, onde eu trabalho com as crianças de 0 a 3. Então, a gente não dá muito passe em criança doente, vamos dizer assim, específico, classicamente falando. A gente dá muito passe assim, nas hiperativas, por exemplo. Então, o que os espíritos falam dos hiperativos? Lembra? É um espírito. Está num corpo pequeno. Você imagina alguém que já tem várias possibilidades e que sabe que circunstancialmente vai estar tolhido de exercícios. O que ele mais quer é estar pronto para fazer logo isso. Ele quer queimar etapas. Quer fazer coisas, milhares de coisas ao mesmo tempo, que não tem como ele fazer socialmente, fisicamente, temporalmente, não tem como fazer. Então isso gera alguns incômodos, alguns comportamentos aí diferentes dessa criança. Não chega a ser uma doença. Por exemplo, no meu tempo, eu acho que da maioria de vocês, a gente não era hiperativo. Quando a gente ficava assim, o pai da gente botava a gente no judô, no futebol, botava para dar volta no quintal e acabava a hiperatividade da gente. Hoje a gente leva no psicopedagogo, no terapeuta, um monte de coisas. Mas a hipótese que eu estou sugerindo para você, uma delas, tem muitas outras. Como a Luísa falou muito bem, cada caso é literalmente um caso nessa abordagem aí. Mas esses espíritos, eles já conhecem alguma coisa. Então eles realmente vêm de uma forma diferente. Não é preciso nem ir tão longe. Você vê que já a percepção do ambiente é muito mais rápida hoje. Isso é uma tendência do humano. Nesse aspecto, em relação à utilização do corpo, não podemos esquecer. O corpo é o corpo de um animal. A diferença é o ser pensante, é o espírito. Nós somos mamíferos. É um corpo, simplesmente,
de qualquer outra espécie que tem na Terra. Mas como quem usa é melhor, confere a ele mais ou menos rapidamente essas habilidades aí. Cabe a gente, uma vez aqui, direcioná-las, né, para não causar problemas em outras áreas da atividade humana, ou até familiar. Bom dia a todos. O nosso objetivo aqui hoje, em 20 minutos, é despertar a curiosidade de vocês para um fenômeno de origem mediúnica chamado transcomunicação instrumental ou comunicação dos espíritos através de aparelhos eletroeletrônicos. Cada vez mais isso está difundido no mundo inteiro e nós vamos aqui fazer uma abordagem do que é, do histórico, e mostrar alguns exemplos dessa comunicação, tanto quanto seja possível no prazo de 20 minutos. Como primeira frase, como eu fiz na outra sala, vou trazer uma frase do espírito Gutenberg, que foi ditada na Revista Espírita em 1864, em que ele diz: mais tarde, a eletricidade fará a sua revolução medianímica. E, como tudo será mudado na maneira de reproduzir o pensamento dos espíritos, não encontrareis mais essas lacunas, algumas vezes lamentáveis, principalmente quando as comunicações são lidas diante de estranhos. Isso porque ele próprio, Gutenberg, havia ditado uma mensagem e essa mensagem, por interferência mediúnica, não tinha sido reconhecida como de autoria de Gutenberg. E aí ele vem depois dizer que não se preocupem, os médiuns são assim mesmo, mas mais tarde a eletricidade fará uma revolução nessa forma de encarar ou de receber as mensagens dos espíritos. Vamos tentar ver que eu vou ter que passar essas transparências. Vamos falar um pouquinho sobre que tipo de energia, que tipo de matéria, que tipo de comunicação, que tipo de necessidade existe entre nós e os espíritos. No livro A Gênese, no capítulo 14, Allan Kardec fala ou define os fluidos espirituais, que ele diz, são espirituais por falta de um termo melhor, porque na realidade são materiais, mas servem aos espíritos desencarnados em torno de um planeta. As construções ou as relações desses espíritos estão fundamentadas na existência dos fluidos espirituais. Por exemplo, a matéria de que são constituídas as colônias espirituais são de uma natureza ou de uma densidade tão diferente da nossa que elas não se interferem entre si. Se se interferissem, o Sol não chegaria até nós, porque nosso lar, que está aqui acima do Rio de Janeiro, bloquearia, o chão de nosso lar bloquearia a luz solar. Não é verdade? Ou então um avião passaria e derrubaria um prédio de nosso lar. Isso não acontece porque as matérias são de formações diferentes, ou de densidades diferentes, ou de princípios diferentes, não sabemos. Entre a nossa matéria tangível e a matéria do mundo espiritual, existe uma matéria intermediária, que ainda é sensível a nós, que ainda é perceptível e é manipulável, que é a eletricidade, ou, de uma outra forma dizendo, as ondas eletromagnéticas. Porque a variação de um campo elétrico gera campo magnético, assim como a variação de um campo magnético gera campo elétrico associado. Significa, então, que as ondas são elétricas e magnéticas ao mesmo tempo. Na época de Kardec, chamava-se isso de fluido elétrico, hoje em dia chamaria-se de campo elétrico. Fluido magnético chamaria-se de campo magnético ou de energia eletromagnética. No Livro dos Espíritos é dito que o que nós chamamos de fluido elétrico e fluido magnético são modificações do fluido universal, e não é propriamente falando uma matéria mais perfeita, não é mais do que uma matéria mais perfeita, mais sutil e que nós podemos considerar independente. Então ela está localizada entre a nossa matéria física e a matéria do mundo espiritual.
Podemos dizer, então, que a distância energética, ou o buraco energético que existe entre o mundo espiritual e o mundo físico, é menor quando os espíritos manipulam ondas eletromagnéticas, do que quando eles tentam levantar uma mesa, ou uma cadeira, ou promover uma materialização completa. Para isso, a necessidade de energia sendo muito menor, uma pessoa, outra pessoa que não é um médium de efeitos físicos para levantar uma cadeira, pode ser suficiente médium de efeitos físicos para fazer a voz de um espírito aparecer num rádio ou a imagem dele aparecer numa televisão. Para a gente fazer um comparativo, a energia necessária para se modular uma onda em AM, ela é 1 milhão de vezes menor do que para se levantar uma cadeira de 1 quilo a 1 metro de altura em 10 segundos. 1 quilo, essa cadeira aqui, a 1 metro de altura e 10 segundos, devagarzinho. 1 milhão de vezes menos energia eu preciso para mandar a minha voz para um rádio AM. Imagine a facilidade que isso gera para os espíritos se comunicarem. A pergunta que fica e que já foi feita é por que então os espíritos não se comunicam em todos os lugares por meio disso? Que além da possibilidade técnica que está sendo descoberta agora, também há a autorização do mundo espiritual para que isso tenha uma finalidade útil, para que seja aplicado, para que seja usado para o progresso do ser humano e não para que daqui a pouco nós tenhamos aí os gringos vendendo um kit de comunicação no plano espiritual por $50, entregando na sua casa, e se você tentar se comunicar com os espíritos é processado porque eles já registraram essa patente, certo? Ao invés disso acontecer, utilizar isso para o bem da humanidade. Vamos dar uma olhadinha no histórico, né? As comunicações espirituais, elas sempre existiram. A partir do momento em que o homem existe no mundo físico, no cenário físico, e ele é espírito também, e interfere com o mundo espiritual incessantemente, ele é capaz de interpretar o pensamento dos espíritos. A gente tem diversas culturas ou filosofias, citações a comunicações espíritas. Nós temos nos egípcios, temos nos gregos, né, o Sócrates falando com o seu daimon, né, o seu espírito amigo. Temos na Bíblia, no Antigo Testamento, centenas dessas citações absolutamente claras. Temos no Novo Testamento a descrição perfeita de um fenômeno de ectoplasmia na transfiguração do Monte Tabor, em que o narrador diz assim: então formou-se uma nuvem e as suas vestes se tornaram brancas como a neve. O que é essa nuvem e por que branca como a neve? É justamente o ectoplasma. É uma nuvem branca como a neve, e dessa nuvem saíram Moisés e Elias e conversaram com Jesus. Olha a descrição perfeita de um fenômeno de materialização. Era tão materializado que os discípulos queriam montar tendas para Moisés e para Elias. Tal a sua materialidade, conversaram com Jesus. O mesmo Moisés que, segundo alguns, havia proibido a comunicação do mundo espiritual. Foi ele próprio que aparece para Jesus, né? Vamos tentar entender essa comunicação a partir das idades mais modernas. Lá no início do século XX, nós temos alguns fenômenos interessantes de o padre, por exemplo, Concetti, que gravava em rolos de fita o canto gregoriano. E um dia um desses rolos havia quebrado, ele teve que começar a gravação de novo, o outro rolo quebrou, ele teve que começar de novo, já estava muito tarde, e ele pediu assim: pai, me ajuda, o pai dele que já havia desencarnado. E no rolo de gravação aparece a voz do pai dizendo: filho, eu estou sempre com você. Depois nós temos outros fenômenos, como o padre Landel de Moura, que andava com uma caixinha embaixo da batina, e ele foi o descobridor do rádio. Como é que alguém conversava nessa caixinha com ele em italiano, se foi ele que descobriu o rádio? Nós temos o nosso querido Augusto de Oliveira Cambraia, que registrou no Instituto de Patentes, o INPI, o telégrafo vocativo Cambraia, que lá na patente está escrito: telégrafo para se fazer a comunicação com espíritos superiores para o engrandecimento do planeta Terra. Está lá, telégrafo vocativo Cambraia. E aí, a partir do ano de 1950, 1955,
começam as comunicações mais consistentes. E o primeiro a receber essas comunicações foi um estudioso de pássaros, um ornitólogo, chamado Frederick Jürgenson. O Frederick Jürgenson era poliglota, falava mais de 12 línguas, e estava gravando o som de um passarinho chamado tentilhão. E ele foi gravar o som do tentilhão, e no meio da gravação aparecem uns ruídos, um chiado, a fita nova, como ele sempre gravava, e logo depois ele ouve o som de um pássaro noturno. Ele estava durante o dia e aquele pássaro não existe naquela região. E logo depois do canto do pássaro noturno aparece uma voz falando com ele em norueguês assim: cantos de pássaros noturnos. E aí e volta o som do tentilhão, mostrando que a fita estava perfeita, né? E ele grava mais de 10.000 comunicações. E inicia-se então a chamada transcomunicação instrumental, com ele sendo o pioneiro dessa transcomunicação. Depois nós temos figuras como George William Meek, antes Konstantin Haudive, que foi um grande pesquisador e que atesta que as inteligências que se comunicam são independentes das pessoas, e o George William Meek e o seu companheiro William John O'Neill, que era um descendente de índios, um poderoso médium de efeitos físicos, trabalham juntos criando um aparelho chamado Spiricom, Spirit Communicator, comunicador espiritual. E o George William Meek já tinha trabalhado muito com cura, etc. Faz 3 versões do Spiricom que não funcionam. E aí esse descendente de índios, pele vermelhas, né, dos Estados Unidos, ele começa a se aproximar. Os espíritos se materializavam do lado dele. Normalmente os médiuns ficam deitados, cedendo ectoplasma, cansados, e ele não, ficava em pé. Tal a potência mediúnica que ele tinha, o ectoplasma era visível e o espírito se materializava na frente de todo mundo. Só que o espírito pregou uma peça nele. Ele se comunicava, mas não materializadamente, se comunicava por audiência mediúnica. E aí o William John O'Neill, que era um técnico em eletrônica, disse assim: eu vou provar para todo mundo, como se precisasse, que existe um espírito aqui se comunicando comigo. E ele, espírito e médium, começaram a desenvolver juntos um aparelho que se tornou o Spiricom Mark IV. Esse espírito era o Dr. John Jeffries Müller, era um engenheiro desencarnado da NASA. Era George Jeffries Müller, um engenheiro desencarnado da NASA que passa a colaborar com o Bill O'Neill nesse aparelho. Eu vou colocar aqui uma conversa. Ouçam só a qualidade da voz. Dr. Müller, desencarnado, diz assim: eu acho que há um problema de descasamento de impedância no 3º transistor. Está molhando o circuito que ele está recebendo. Aí o Bill, né, que é esse descendente de índios lá, ele diz 3º transistor. Aí o Dr. Müller diz assim: o transistor de seguidor, o transistor da entrada. Aí ele disse: eu não entendo. E aí o espírito diz assim: o pré-amplificador, o pré-amplificador. Aí diz: o pré-amplificador. Aí o espírito começa a dar orientações para ele. Eu acho que nós podemos corrigir isso introduzindo um resistor de 150 watts, 150 ohms, em paralelo com um capacitor cerâmico de 0,0047 microfarads. Isso pode resolver o problema do descasamento de impedância. Então eu trouxe essa comunicação para mostrar a parceria que existe no desenvolvimento desses aparelhos, tanto nossa quanto dos espíritos. E aí, depois que isso foi resolvido, a gente tem uma outra comunicação, que vai ser a última.
vai contar de 1 a 10. William, eu acho que agora está muito melhor. Dá para ver que a voz está bem melhor, embora ainda seja difícil de entender. Agora, William, você entendeu? William! Aí ele diz, sim senhor, eu entendi, doutor. Ok, então eu vou contar de 1 até 10. Aí ele conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí disse, um momento, William. Estava fazendo algum ajuste no plano espiritual. Ok. Aí ele canta uma musiquinha de criança. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, the streets was white as snow. Ele faz uma musiquinha qualquer, como atirei o pau no gato, para poder testar a comunicação. Aí ele canta a musiquinha e diz assim, agora toque de volta para eu ouvir o William. O William, aí ele, sim senhor, toque de volta para mim. Aí ele diz, desculpe doutor, eu estava acendendo um cigarro. Aí ele diz, esses cigarros de novo. A colaboração do mundo físico com o mundo espiritual fica patente nessa comunicação. Há comunicações por vídeo, há comunicações por televisão, há comunicações por máquinas fotográficas, há comunicações por gravadores, feitas ao redor do mundo inteiro. Isso cada vez mais acontecendo. Em 2002, nós estivemos no Conselho Federativo Nacional conversando com o Divaldo, perguntando a ele, pedindo uma orientação ao mundo espiritual, se nós deveríamos abrir um grupo de pesquisas no Centro Espírita Cristófalos. Porque algumas pessoas diziam que seria melhor se dedicar à caridade, ou a esse grupo se dedicar a fazer um outro trabalho. Mas era um grupo de engenheiros que queriam pesquisar. E o Divaldo falou que, embora o aspecto filosófico e moral da doutrina espírita, o seu aspecto científico também é muito importante, para reconfirmar os postulados doutrinários. Então nós abrimos desde 2002 esse grupo que funciona até hoje nas instalações do Centro Espírita. Não tem como eu trazer mais exemplos, eles estão aqui, mas eu não tenho como trazer, mas existem esses exemplos, vocês podem baixar na página do sete.celd.org.br e dar uma olhada e pesquisar outras fontes também, para saberem que isso existe. E que se não vocês, pelo menos os filhos de vocês, talvez os netos de vocês, quando estiverem assistindo uma partida de futebol da Copa do Mundo, possam ter ao vivo um comentário de boas-vindas do Pelé no Maracanã, falando diretamente do plano espiritual, por que não? Com uma utilidade, com uma finalidade e principalmente para o engrandecimento moral do planeta Terra. Muito obrigado, cumpri meus 20 minutos, estamos aí com o Cremildo falando sobre um tema interessantíssimo também.